Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Somos Luz no Universo. Oração ao Anjo Custódio. Esta oração é uma oração forte e poderosa. É uma oração muito popular e conhecida para se livrar do mal e das artimanhas e armadilhas dos inimigos. Segundo as pessoas mais experientes, esta oração é tão forte que a pessoa pode se sentir até um pouco abatida após recitá-la, pela força que tem. Então, ore com muita fé para se libertar das artimanhas dos inimigos contra você. Também é conhecida por outros títulos, como Oração das Palavras Ditas e Retornadas, as 13 palavras, as 15 palavras ditas e retornadas, Divina Oração do Anjo Custódio, pronunciadas aqui e em outros lugares. Esta é apenas uma das versões desta oração. Existem diversas delas. Anjo Custódio, meu amigo, queres ser santo? Custódio, sim. Amigo, não. Há de dizer as 15 palavras ditas e retornadas do meu Senhor Jesus Cristo. Diz uma é o meu Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as duas são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés, e a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 3. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 4. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 5. As 5 são os 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 6. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 7. As 7 são os 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés.
e a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 8. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Diz as 9. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 10. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 11. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são as 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 12. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são 7 coros de anjos. As 6 são 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 13.
As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre e sem fim. Amém. Diz as 14. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 15. As 15 são os 15 mistérios do Rosário de Maria. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são 7 coroas de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é o meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e glória ao Pai, oferecidos ao anjo custódio.